Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês aqui no nosso canal e nós estamos aqui para apresentar para vocês um breve curso, um curso que há algum tempo nós prometemos aqui no nosso canal e é um curso direcionado especificamente para a produção de atas de conselho, atas de concílio, né? Para que a gente possa ter aí uma noção básica do que nós podemos fazer em relação à produção de atas nas comunidades presbiterianas, igrejas presbiterianas, nas sociedades internas que também trabalham com a produção de atas e os conselhos locais também que trabalham com produção de atas. Quem sou eu? Meu nome é João França, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sou, de maneira, acho que 5 anos consecutivos já, como secretário de atas do nosso presbitério, o presbitério Chapada Diamantina, e com o impulso desse presbitério estamos aí mobilizando as nossas igrejas que trabalham com a produção de atas para melhorar e padronizar as nossas atas para que possamos aí de fato ter um trabalho adequado para a glória de Deus, tá bom? Então nós estaremos nesse curso apresentando para vocês o conteúdo lacônico, resumido, claro, mas um conteúdo eficaz para a sua produção de atas, tanto na produção de atas da igreja local, onde você tem a assembleia da igreja, na assembleia da igreja você escolhe aquele que vai produzir a ata durante o percurso daquele ano, e também nos conselhos da igreja anualmente se elege um secretário para a produção de atas do conselho e também um secretário de atas para a produção dos tribunais, né, eclesiásticos que são estabelecidos nas igrejas presbiterianas e também nas sociedades internas, aí o PH, o UPA, o MP, SAF, são as instituições internas da igreja que também têm um funcionamento de atas, né? Existem atas para determinadas situações, né? Atas da diretoria e atas também do plenário, ou do plenário das sociedades internas. Então, geralmente são 2 livros atas, viu, gente? O livro da diretoria e o livro do plenário. Como acontece na igreja local, o livro do conselho, o livro do tribunal e o livro de atas da Assembleia da Igreja. Não esqueçam disso nunca, jamais. E aí nós vamos fazer os nossos vídeos, aqui as nossas vídeos aulas curtas, mas olhando para a regra. Existe uma regulamentação de produção de atas que a nossa igreja já aprovou, chamado Regulamento de Confecções de Atas, né? Estaremos deixando aqui no vídeo abaixo o link para download deste conteúdo do regulamento da confecção de atas, as normas a qual você precisa conhecer para poder produzir uma ata, tá bom? Deus abençoe e vamos à aula. Pois bem, então nós estamos aqui no curso de atas eletrônicas, é um curso onde nós estaremos estudando sobre esse assunto, ok? Meu nome é João França, você já não conhece, nós somos secretários de ata secretário de atas lá do Presbitério Chapada Diamantina e vinculamos esse curso a você que está nos assistindo nesse canal, neste momento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo com outras pessoas que têm a necessidade de ter este conhecimento, ok? Essa primeira aula nós vamos trabalhar especialmente as normas que a nossa igreja estabelece para o uso de atas eletrônicas. Na primeira parte é isso, vamos ver também numa outra aula ainda continuando tratando sobre as normas e depois vamos entrar para uma aula falando de maneira prática, como colocar em prática o que nós vamos aprender a partir da norma que a Igreja Presbiteriana do Brasil estabelece para a confecção de atas eletrônicas. Este curso é destinado a secretários de conselhos locais, de presbitério, sínodo, né? E também para os secretários das sociedades domésticas da igreja, onde alguns têm algumas dificuldades de como lidar e geralmente desconhecem também como é a confecção de atas e que existe de fato um manual para fazer isso estabelecido pela nossa denominação, ok? Muito bem, seguindo aqui a nossa aula de hoje, vamos começar primeiro com o manual de confecções de atas, né? Esse manual foi produzido pela CE, da CIPB, em 2015, o documento 115. Esse documento 115 ele vai traçar para nós o manual regulador de como produzir as atas dos concílios e, consequentemente, também nas sociedades domésticas.
do objetivo. Este regulamento visa a instrução quanto à confecção de atas e abrange todos os concílios da IPB, né? Todos os concílios eles precisam trabalhar usando este manual, ou seja, concílio local, presbitério, sínodo e o próprio Supremo Concílio deve se reger por este manual de confecção de atas, incluindo as sociedades internas precisam também seguir este manual de confecção de ata. Um outro elemento importante é quando vai tratar dos livros de atas, né? No artigo 2º do nosso manual de confecções de atas, vou falar manual, né, do manual de atas, nos dito o seguinte, no artigo 2º, os livros de atas dos concílios poderão ser confeccionados por meio digital ou manuscrito. Algumas igrejas ainda usam o livro manuscrito, não há nenhum problema, pode ser usado também. Agora, se você está aqui neste curso para estudar sobre como escrever manualmente, este curso não é para você. Este curso é para o meio digital de confecção de atas, ok? No parágrafo 1º, é nos dito que o livro deverá trazer a capa com os seguintes títulos: atas, aí nome, aí eu coloco assim, atas do Conselho da Igreja Presbiteriana de Riachão, né? No caso, a minha igreja. Atas do Presbitério Chapada Diamantina, atas da Sociedade Interna Saf Shalom, ou Mocidade, o PH, então eu coloco sempre o nome. Depois eu coloco a localidade, né? Então, se é ata do Conselho da Igreja Presbiteriana de Riachão, localidade Riachão do Jacuípe, né? O número do livro, primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro, quinto livro, não, você vai colocar a numeração do livro que você está fazendo isso. A data de abertura, quando ele foi aberto, né? E também a data de encerramento e a sede do concílio. Qual é a sede do concílio, né? O endereço da sede, onde é a sede do concílio. O concílio reside, o concílio é sediado em tal endereço. E aí é bem básico, é o que deve conter o livro ata das sociedades internas, dos concílios da nossa igreja. Veja, o livro ele deverá ser rubricado em todas as folhas pelo presidente e pelo secretário do conselho ou secretário executivo em caso de concílios superiores. E aí é interessante estabelecer isso aqui para nós, porque quando você vai confeccionando o livro ata, né, digital, de modo digital, a cada impressão que você faz, você deve assinar e rubricar e colocar lá, seguindo essas especificações que o nosso manual de atas coloca para nós, né? O fazê-lo consiste em falta, né? E às vezes até reprovação do próprio livro no exame que é feito ou pelo conselho da igreja, ou no caso de um livro de conselho para o presbitério, Então é necessário que seja feito desta forma, né? O segundo parágrafo do artigo 2º diz que o livro ele deverá ser rubricado em folhas pelo presidente, pelo secretário do conselho ou secretário executivo em casos dos conselhos superiores. Então, quando ele está falando isso aqui, é o seguinte: há pessoas que geralmente redigem da seguinte maneira: a ata segue assinada por mim e pelo presidente. Não, o manual estabelece quem é que deve assinar aquela ata que é escrita, né? Então, nesse caso, a ata escrita, as folhas, né, as folhas rubricadas, elas precisam ser assinadas pelo presidente e pelo secretário. Não é a assinatura final da ata, tá, gente? Isso aqui é a rúbrica que é colocada lá em cima, ao lado ali, na folha, no canto superior lá, da folha da ata, né? E é interessante. E aí é interessante que é colocado pelo secretário do conselho ou secretário executivo, no caso do presbitério, e dos conselhos superior presbitério, sínodo e supremo conselho. Então é dessa forma que funciona dentro da nossa denominação, ok? No artigo 3º, o Manual de Atas da IPB, ele estabelece o seguinte, que as atas serão rubricadas nos termos do parágrafo anterior por aqueles que exerceram as funções naquela reunião. Ou seja, você fez a reunião, redigiu a ata e a ata deverá ser rubricada por quem de fato esteve presente naquela reunião, né? Então, o presidente e o secretário, ok? Terceiro, o livro ele deverá ser iniciado com um competente termo de abertura. Já aconteceu o caso de a gente pegar livros de atas, em exame de livros de atas em federações, né, de sociedades domésticas,
em que não tem o termo de abertura. É necessário ter o termo de abertura, né? No início da primeira página numerada, firmada pelo presidente do concílio, devendo ser encerrado outra assim com o indispensável termo de encerramento no final da última página pautada. É claro que aqui a gente está olhando pautada, mas entenda-se que a última folha que vai ser anexada naqueles cadernos, né, nos livros de confecção da ata, né, os livros que são colocados como arquivos, né. Então é bem interessante a gente ter esse princípio pontuado em nossa vida. Por exemplo, um livro dessa natureza aqui, deixa eu pegar aqui para você, aqui um livro dessa natureza, né? Esse é o livro. Aqui você vai ter veja que você tem as informações a respeito do concílio, né? Você coloca aqui as informações do concílio e aqui você tem os plásticos, você anexa as atas, são anexadas aqui, ok? Muito bem, isso é importante você ter essa noção de como é feito essa estrutura das nossas atas. Muito bem, e aí vamos pegar um modelo de abertura, né? O parágrafo 1º do artigo 3º coloca lá que a redação do termo de abertura seguirá o seguinte modelo. Qual é? Você vai colocar isso aí, né? Este livro, contendo até 100 folhas eletronicamente numeradas, rubricadas, servirá para registro das atas do concílio ou da sociedade. Você coloca o nome do concílio, o nome da sociedade, sendo este livro de número. Aí você coloca o número do livro, aí você coloca o presidente do concílio, no caso aí o pastor da igreja, ou o presidente do presbitério, sínodo e assim sucessivamente, e da sociedade eterna, presidente daquela sociedade, o município, né, e a data. E segue a assinatura do presidente com caneta azul ou preta. Então tem que estar lá a assinatura do presidente com caneta azul ou preta. Ok? Seguindo aqui. Um outro ponto é que temos também a redação do termo de encerramento. Seguirá o seguinte modelo. Esse livro, contendo até 100 folhas, e é interessante porque o nosso manual estabelece que os livros eles podem ter 100 folhas. Não compre aqueles que têm os plásticos de 200 folhas, porque não serve para fazer as atas das sociedades internas e dos concílios da igreja, ok? Serviu para o registro das atas do concílio, é o nome do concílio, sendo este o último número, o livro de número tal, né, o presidente do concílio, o município, data a mesma coisa que está lá no termo de abertura, está no termo de encerramento, só que com a diferença com o verbo serviu, ou seja, no passado, enquanto que o outro estará no futuro, né? Servirá para. Então é importante estabelecer isso aqui para nós. Veja, do termo de encerramento e o arquivamento do próprio livro. O termo de encerramento deverá ser feito apenas quando do livro encerrado. Ou seja, quando acontecer o encerramento do livro, você escreve o termo de encerramento. Quarto artigo, mediante justa razão, que será consignada em ata, ou seja, mediante uma razão que é necessário fazer isso, deve ser registrado em ata, não pode deixar de fazê-lo. É lícito ao concílio trocar o livro arquivando o existente. Então, como nós já vimos aí, né, mediante essa justa razão, você poderá encerrar o percurso do livro, por exemplo. Eu estou escrevendo um livro manual, aprendi no curso de manual de atas eletrônicas aqui no canal Explicando a Fé Reformada, e eu gostaria de ter mudar. Eu quero mudar para o livro de ata eletrônico. Achei melhor, achei mais eficiente, e aí eu vou fazer a mudança, né? Eu vou dizer, ó, mudamos por isso na ata, né? Reúne o conselho, faz isso, reúne a sociedade, faz isso, para que de fato seja registrado a mudança de livro, ok? Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Da seção 2 do livro digital, que é o que interessa, porque ele vai pegar a outra seção e vai discutir o livro manuscrito. Não nos interessa o livro manuscrito agora, o curso é sobre atas eletrônicas, então nós não vamos falar de livro manuscrito. Vamos tratar do livro digital. Então, na seção do livro digital, você vai ter o seguinte, o artigo 6,
O livro digital deverá ter o seu layout, né, o seu padrão definido segundo as seguintes especificações, né? Então, primeiro, primeiro, tamanho da folha. Poderão ser utilizadas, veja bem, poderão ser utilizadas, aí aqui o manual ele não fecha, não é hermético, ele não vai fechar. Mas poderão ser utilizadas folhas de tamanho padrão, tais como encontramos no mercado, como carta, que é 216 por 279 milímetros, né? É o tamanho carta. O A4, né? O A4 34, que é exatamente essa ideia aí do... Desculpem, A4, esse 34 aí não existe, uma falha nossa aqui, mas A4, que é 210 por 297 milímetros, e o papel ofício, que vai de 216 por 315 milímetros. Veja, nós, pelo menos a nossa igreja aqui, tem o costume de usar o A4, que é o padrão. Nós usamos esse padrão, o A4. A maioria dos editores de texto trabalham com o formato A4 padrão. Não poderão ser utilizadas folhas com a altura superior a 315 milímetros e com a largura inferior a 210 milímetros, ok? Então, você não pode usar uma folha dessa natureza. Devendo ser o tamanho escolhido o mesmo até o mesmo encerramento do próprio livro. Ou seja, é o mesmo tamanho até o encerramento do livro. Tá? Não vá no meio do caminho mudar o tamanho, mudar o tipo de folha. Não façam isso. Isso fica ruim e isso também pode reprovar o livro no exame que é feito dos livros anualmente no presbitério e nos conselhos da igreja em relação às sociedades internas e também nos encontros, né, nos chamados encontros de sociedades, né, nas federações, enquanto as federações poderá também acontecer essa rejeição, ok? Ainda no livro digital, no artigo 6º, nós temos a seguinte informação que o manual nos dá. O livro digital deverá ter o seu layout definido nas seguintes especificações, ok? Tipo de folha. Poderão ser utilizadas folhas soltas ou folhas contínuas. No caso do uso de folhas contínuas, após a impressão, a remelinha deverá ser destacada. Lembra quando você usa aquela... tempo lá atrás você tinha a chamada matricial. Então, na impressora matricial, tem grandes empresas que ainda usam a matricial, uma impressora até muito boa. A matricial, você via que a folha da matricial ela é contínua. Então ela pode ser impressa de maneira contínua, mas depois deverão ser destacadas e anexadas nos plásticos que vêm no arquivo, né? No arquivo que será transformado em livro. Ok? Esse é um ponto interessante. A cor do papel. Essa é outra discussão muito comum nos concílios e nas sociedades. Poderão ser utilizadas qualquer cor clara, tal como branco, salmão, rosa, azul, preto e demais cores de tom de pastel. Mas você não poderá utilizar cores berrantes que dificultem a leitura ou trazem cansaço aos olhos. Veja, o manual estabelece que a cor branca, no entanto, é a recomendada. Ele recomenda por possibilitar um maior contraste entre o papel e o texto. Nós aqui usamos a cor branca. Você pode usar azul, você pode usar salmão, você pode usar rosa, mas nós optamos usar a cor branca, ok? Muito bem, seguindo a recomendação aí do nosso manual. Ainda nessa seção 6, no artigo 6º, vai dizer o seguinte, na seção 2, no artigo 6º, diz o seguinte, que o livro digital deverá ter o seu layout definido segundo as seguintes especificações. Quanto à margem, né? Parágrafo 4. Deverá ser utilizada a medida de 3 centímetros para as margens da direita, esquerda, superior e inferior, a partir da borda do papel. No caso de se utilizar folhas contínuas, a largura da remelinha deverá ser desconsiderada, sendo a margem contada a partir da borda real do papel. Essa medida refere-se ao resultado final, isto é, pode ser necessário informar ao software os valores diferentes de 3 centímetros no caso de conformidade com os valores informados ao software em relação à impressão propriamente dita. Ok? Esse é um detalhe importante que a gente precisa sempre considerar,
na, na nossa discussão, porque é exatamente isso que nós precisamos ter na nossa mente, né? Você vai imprimir e você tem que ver se está dentro da margem tudo certinho para poder fazer a impressão. E aí recomenda se você usar lá o próprio editor de texto, lá o Word, por exemplo, e colocar A4 e digitar lá que ele já vai deixando tudo na nossa configuração necessária que é exigida aqui no nosso manual, ok? Muito bem. Ainda na seção do livro digital, no artigo 6º ainda, diz que o livro digital deverá também ter o seu layout definido nas seguintes especificações. Primeiro, direção da impressão. Como é que a impressão deverá ser feita? O documento deverá ser impresso em sua posição vertical, ok? Ou seja, você vai imprimir ele assim, em pé. Você não vai imprimir ele deitado, né? O texto não vai vir aqui. O texto vai vir sempre aqui, né? Ok? Então essa é a ideia bem interessante que nós devemos sempre atentar. Então, cada página impressa é outro detalhe. Em um único lado apenas da folha. E no acondicionamento ao livro do mesmo modo. Tem gente que faz o seguinte, imprime um lado da folha, imprime o verso. Não façam isso, está errado. É uma folha por vez e no acondicionamento no livro é uma folha por vez. Ou seja, cada papelzinho que tem aqui dentro vai ter uma folha. Esse livro aqui contém 50 folhas. Por sinal, já encerrou, ele já está encerrado. Ele vai ser redigido o termo de encerramento dele e a aquisição de um novo livro, ok? Quanto às bordas, né? O parágrafo 6º vai colocar a borda. As bordas poderão ser utilizadas ao redor da margem ou da folha. E aqui é importante, tá? Não é um item obrigatório. Eu já vi concílios brigando, discutindo, colocando, reprovando o livro ata porque não tem a borda. A borda não é necessária. Poderá ter ou não ter, ok? Então o manual não determina. Ele diz, poderá ter e poderá não ter a margem, ao redor da margem, uma borda, né? Aquela linha que você coloca para definir os limites da escrita. Você poderá ter ou não ter. No nosso caso, nós não temos. Aqui na nossa igreja, nós não usamos as bordas, ok? Muito bem. E aí nós queremos encerrar a nossa aula de hoje dizendo a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações, acompanhe o nosso curso. Espero que esse curso edifique você, ajude você a produzir melhor as suas atas, ajude você a crescer melhor no conhecimento deste conteúdo importante que é o conteúdo de atas que os nossos conselhos estabelecem que nós devemos ter. E esse trabalho de confecção de atas, ele é muito bom, ele é primoroso, porque os secretários executivos, eles recebem grande elogio por serem secretários executivos, mas a mão, o processo todinho é feito de fato pelo secretário de atas. E o secretário de atas ele deve se aprimorar, conhecer mais, conhecer de fato como é a normativa da igreja para a produção de suas atas, ok? Se você gostou desse conteúdo, compartilha, divulga para outras pessoas para que eles possam de fato fazer este curso. Esse curso ele é gratuito para você que acompanha o nosso canal. Deus abençoe, Deus estenda a graça e nos vemos na nossa próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver, ainda tratando da normativa sobre do livro digital, vamos ver a questão do tamanho de fonte, qual fonte usar, né? O que deve ressaltar, o que não deve ressaltar na ata. E aí na outra aula nós vamos aí para a questão prática, né? Vou mostrar a vocês como fazer tudo isso dentro do editor de texto. Deus abençoe, Deus tenha graça na sua vida. Nos vemos na nossa próxima aula, para a glória de Deus.